O Léo, ele é professor, não é? E ele pode falar de qualquer assunto. Esse é que é o problema. Porque os caras falam, pô, vocês vão falar da lei, nós falamos qualquer assunto, né, Léo? Qualquer assunto que venha na mesa. O que vier, a gente tenta pelo menos colocar a ferramenta da lógica em cima, né? Claro. E abordar o assunto, com certeza. E a gente tá perdendo uma oportunidade absurda agora, até se vocês me permitirem, obviamente, entrar nesse assunto, né? Eu achei curioso que o presidente... E quando eu falo do presidente, eu não quero atacar nem proteger presidente nenhum, nem governo nenhum, tá? Eu, como engenheiro, eu identifico problemas e resolvo. É isso que eu faço, tá? Então, o presidente falou que vai criar agora uma comissão pro estudo das terras raras. Que o Trump está estudando tanto isso aí. Né, que ele está preocupado. O Trump fez uma coisa que todo mundo deveria fazer. Ele pegou os Estados Unidos e ele fez um modelo de negócio dos Estados Unidos como se fosse uma empresa, analisou como fosse uma empresa. O Sam está cansado de fazer isso, ele conhece também. Quando você faz um modelo de negócio, você tem lá os seus parceiros chaves e você vê na mão de quem que você tá. Tá? Ninguém tá falando dessas terras raras que o Lula quer começar a estudar agora. Pediu para fazer uma comissão, não precisa. Se alguém puder passar o WhatsApp meu para ele, eu explico isso para ele, pelo amor de Deus, tá? Como, por exemplo, os Estados Unidos é independente, ela é dependente, absurdamente dependente disso. Terras raras, sem terras raras agora, a América, do jeito que a gente conhece, ela colapsa, ela acaba. Você não tem... É o quê? Nióbio? O que a gente... Eu já falei do nióbio, já, pô. Bolsonaro falava isso. Então, do nióbio, mas não é nióbio. O que é? Quando você pega a tabela... Primeiro, não são terras e não são raras, tá? Já pra começar. São metais, tá? São 17 metais. Quando você pega na tabela periódica, não tem aquelas duas linhas lá embaixo? Certo. A gente só tira da tabela periódica e coloca lá embaixo pra ela não ficar absurdamente larga. Basicamente isso. Então é aquele grupo lá dos lantanídeos, aquela primeira linha lá embaixo e 2 elementos em cima do lantânio. São metais, são 17 metais. Sabe onde tem muito? Ucrânia. Por isso que foi uma negociação do Trump também. Por isso que a Ucrânia... Ele quer da Ucrânia. Por isso que tá essa... Lembra que o Trump falou que queria comprar a Groenlândia e depois falou até invadir? Groenlândia tem bastante também. A gente tem muito mais. Nós temos muito mais aqui. Olá. Só para vocês terem uma ideia, a área militar. Não existe um avião a jato, civil ou militar, que ele não dependa de terras raras nos Estados Unidos. Não existe nenhum. Aquele F-35 Lightning II, maravilhoso aquele avião a jato deles lá, tem ali, só naquele, tem 400 quilos de ligas de terras raras. Só naquele ali, tá? Então toda a área militar... Você não tem os aviões a jato, você não tem os mísseis teleguiados. Se você não tiver os ímãs, os super ímãs, são os ímãs mais fortes que a gente tem, que são os ímãs de neodímio. Você não tem os mísseis teleguiados, celular, parte eletrônica, de... Eletrônico, acabou. Semicondutores. São as ligas de alta tecnologia. Exatamente. E não só isso, geração de energia limpa, por exemplo, a energia, por exemplo, solar, depende para energia eólica, é fundamental. Ele acaba, você despenca a eficiência sem isso, os carros elétricos, as baterias. Os primeiros carros híbridos que começaram nem existiriam sem esses metais. Mas tá? a China já explora algumas minas. Isso é uma ótima pergunta que todo mundo precisa saber. Então, mas não foi esse ano. Vocês estão vendo? Que aula, hein? Audiência. Aqui em mim. Professor Léo. Obrigado. Engenheiro, Léo. Professor e engenheiro. Sim, duas coisas. Dando uma aula. E qualquer assunto. Uma salva de palmas. Isso aqui é um encontro de notáveis. Encontro de notáveis. Por isso que a nossa audiência sempre é muito alta. Ô, Léo, a venda dessas terras raras não triplicaram esse ano pra China? Das terras raras, mas é que tá. Uma coisa é o minério, tá? Que a gente tem pra caramba aqui a monazita, por exemplo, que é um minério de onde a gente extrai o neodímio. E o minério já é problemático, que é um minério de terras raras, não é de neodímio. Ele tem várias terras raras. Mas vamos lá só para vocês entenderem como os Estados Unidos está na mão da China. Da extração do minério, a China está fazendo de 60% a 70% dos minérios de terra rara do mundo. Da extração das terras raras, a China sozinho é 90% das terras raras do mundo. Para a gente entender mais ou menos, vou tentar fazer uma analogia aqui. Se tiver chato, longo, qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Tá bom. Imagine um carro, tá? Imagine um carro. A gente precisa de carro. O Brasil, por exemplo, é absurdamente dependente de carro a álcool e gasolina. Tá? Um carro, ele tem chassi, ele tem carroceria, ele tem motor, ele tem transmissão, ele tem suspensão. Sem nenhum exagero, são por volta de 30 mil componentes. 30 mil componentes. Dentre esses 30 mil componentes, você tem a vela. A vela, não estamos falando de motor a diesel, tá? A vela é responsável só pela faísca. Ela só dá uma faísca para pegar fogo, gasolina ou álcool. Se não tem a vela,
Acabou o carro, não existe carro. Colapsou a nossa sociedade aqui do jeito que ela é. Eu vou fazer carro a diesel, vou fazer outra tecnologia, mas até isso, você colapsou a sociedade. Os metais, as terras raras são isso. Você colapsa a América do jeito que ela é. Você colapsa absurdamente. A América, nós somos dependentes dela. E 90% da extração do refino, 90%. O único país que faz todo o ciclo, desde a pré-extração, extração e refino, é a Austrália. É só a Austrália. Quem está fazendo tudo isso é a China. Por que a gente precisa olhar para isso? Porque o Brasil é o terceiro país no mundo em reservas de terras raras. O terceiro. A Groenlândia, que o Trump estava querendo invadir, tem muito pouco perto da gente. A gente era para estar produzindo isso agora. E o nosso tá lá no norte, tá onde não quer mexer, né? Eles não querem mexer. Não, E a China comprou, lá no Peru, ela comprou explorador dessas terras, porque no Brasil não pode explorar. Então eles vão tomando conta desse jeito. Acho que é no Peru que eles compraram a empresa que explora as terras raras no norte do Brasil, que é onde tem muita riqueza. Mas aí tem lá o nosso querido chorando lá. O Brasil é isso aí. A gente é aquele pobre orgulhoso. Ele é muito rico. Olha, eu tenho tudo rico, nós somos muito ricos, mas não explora nada. Não, se é muito rico, fala, eu sou um país maravilhoso. É rico como que a diversidade cultural. Terceiro, quarto lindo, as praias mais lindas, mas não explora bosta nenhuma. Patriotismo de recursos naturais. É um pobre orgulhoso. Essa é a pergunta. Pobre orgulhoso. Por que não explora? Vamos lá, ótima pergunta. Primeiro, a gente não precisa mexer na Amazônia, tá? Minas Gerais está cheio de terras raras, Goiás está cheio de terras raras, São Paulo tem, Espírito Santo tem, Bahia tem no Brasil em todo. A gente tem para dar com pau. Se a gente estivesse explorando hoje, por exemplo, essa taxação de 50% do Trump não aconteceria nunca. Porque a gente teria essa... Na mesa que negociar. Nossa, a gente teria uma baita carta de negociação. Porque eles estão na mão da China. Tá, quando eu dava aula de empreendedorismo, a gente fazia plano de negócios de empresas, por exemplo, para brincar, e fazia da Netflix. Aí a gente via esses parceiros chaves. A Netflix, por exemplo, no começo, estava na mão das grandes empresas como a Warner, que alugava o direito para eles, de eles passarem um filme. Se essas empresas parassem de alugar para o Netflix, acabava a Netflix. Por isso que eles começaram a produzir seus próprios filmes. O Alba sabe muito bem disso. Sim. A Uber ela tá na mão, de certa forma, dos motoristas. Claro que por um problema, aí o Sami conhece muito, por uma questão de oferta e demanda, eles não vão ficar sem motorista. Mas mesmo assim, eles identificam isso e desde o começo, eles investem no carro autônomo. Os Estados Unidos percebeu tardiamente que eles estão na mão da China. E a gente pode ser a alternativa, porque nós somos o terceiro país do mundo. Agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade para a gente começar hoje. Primeiro que o presidente não sabe nem o que são terras raras, ele vai fazer uma comissão. Imagina a turma que vai fazer a comissão. No mísseis, vai estar Você falou uma coisa maravilhosa. Imagina a turma, tá? A gente tem uma função lá em Joinville, uma grande função, em Joinville, em Santa Catarina, que é a função Tupi. Tinha um alemão lá que infelizmente morreu, um gênio, tem um livro maravilhoso, Propriedades Mecânicas dos Ferros Fundidos. Essa função tem uma das maiores tecnologias do mundo de ferro fundido vermicular. Tá? É uma empresa privada, só que quase 30% das ações é o BNDES que tem. Sabe quem que o BNDES colocou no conselho da empresa? A irmã da Marielle. Sim. Extremamente competente. Claro. A irmã pra isso. Nada contra a irmã da Marielle. Mas ela não sabe a diferença entre ferro fundido e aço. Isso não vai resolver os problemas econômicos. Porque a gente tem problemas estruturais muito sérios aqui no Brasil. Por exemplo, a gente estava falando, se me permitirem até responder o que o Alba estava falando. Por exemplo, por que a gente não explora, que é uma carta enorme, se a gente começar a explorar terras raras aqui? Só para vocês terem uma ideia. O Brasil, ele tem a quarta maior reserva de bauxita, que é o minério de alumínio. A quarta maior reserva. Nós somos o quarto maior produtor mundial de bauxita. Mas na produção de alumínio, nós somos o 9º. Por que nós somos o 9º? Porque não tem energia elétrica no Brasil. Se gasta um absurdo de energia elétrica para você tirar o alumínio da bauxita. A Companhia Brasileira de Alumínio, como ela não vai esperar o governo fazer o trabalho por ela, da última vez que eu fui lá, eles tinham 16 hidrelétricas só deles, para eles poderem garantir essa energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia, quando eu levei os meus alunos lá, por exemplo, os fornos de alumínio, você passa uma corrente ali de mais de 20 mil amperes.
O que isso quer dizer? Eu sempre levo uma caixa de clips quando eu vou lá para mostrar para meus alunos. Eu boto um clips em cima da mão, ele fica em pé. Eu boto um outro clipe em cima da ponta do primeiro clipe e ele fica em pé. Eu boto um terceiro clipe na ponta e eu faço uma fileira de clipes em pé, um na ponta do outro, assim, de 40 centímetros. E equilibro na mão, por causa do campo magnético. Só para vocês entenderem o absurdo de energia. A quantidade de energia que tem e alumínio para fazer o alumínio. É de longe o segundo metal mais utilizado no mundo e no Brasil, tá? A gente não tem energia para o alumínio. E aí a gente exporta a bauxita para os Estados Unidos, para o Canadá, e eles produzem e a gente paga mais caro. Muito mais. É que nem o minério de ferro que a gente manda lá para... Sim. Manda lá para a China e a gente compra o carro, isso né? Ou vai para a China, vai para a Coreia. Aqui. A gente não verticaliza, né? A gente não produz. Isso. O café também. Só que o minério de ferro ainda, eu misturo... O pessoal não gosta de siderurgia, mas basicamente isso. Eu pego o minério de ferro junto com o carbono, com carvão e taco fogo. É basicamente isso para extrair o metal. É energia térmica. Então eu me viro com o carvão. Agora, no caso do alumínio, das terras raras, eu preciso obrigatoriamente de energia elétrica. E a gente não tem. E ninguém quer investir em coisas, todo mundo aqui tem energia elétrica. Se eu botar bilhões para eu expandir a geração de energia para atrair empresas, não muda nada a vida do cidadão comum a princípio. Ele não enxerga a médio e nem é longo prazo, viu? É até curto, médio prazo, você começa a resolver a vida do cidadão. Como chama? E eu aprendi muito com o engenheiro Léo. Que o Brasil tem uma carta fundamental que não está usando, que são as terras raras. Então não adianta ficar, eu tenho, mas não uso. Ele precisa fazer um investimento nisso para ter essa carta na manga. E aí, qualquer sanção, qualquer problema, iria doer mais para os Estados Unidos. Mas se a gente tem e não usa, acaba não tendo valor. É isso? Sim, imagina o seguinte, por mais que hoje eles estejam sendo abastecidos, os Estados Unidos estão sendo abastecidos pela China, ele pode parar de ser abastecido amanhã. Você, como empresário, você sabe muito bem disso. Você vai tentar não ficar na mão de um fornecedor só. Sim. Por mais que a gente ainda começasse a produzir com um preço mais alto, os Estados Unidos ele acaba sendo obrigado a ter a diversificação e comprar isso de nós. E toda essa sociedade normal, que é considerada a sociedade do futuro, como falei, carros elétricos, energia limpa e tal, ela é dependente. Ela colapsa sem as terras raras. E outro, hein? A nossa monazita que a gente tem aqui, de onde a gente extrai as terras raras, a nossa monazita chega até a 10% de tório. Tório, que tem até esse nome por causa do deus Thor. Tório. Tório é um elemento radioativo que a gente considera hoje como o elemento do futuro para energia, para geração de energia via fissão nuclear. Então, por exemplo, a Índia já está... é o mais eficiente, né? Ele é mais eficiente e mais limpo que o urânio. Ele é mais eficiente e mais limpo. A Índia já está com reator de tório, não 100%, mas já está com reator de tório. China está estudando, Estados Unidos está estudando, Noruega está estudando. Como sempre acontece, o Brasil nem sabe que tório existe. A Índia já tem a água mais limpa que o Brasil. É verdade. O rio lá, o rio A Ganges Índia já está melhor que o Tietê. O rio Ganges, Rio Alan vocês já Ganges. viram? Alan Ganges. Já está mais limpo que o nosso Tietê aí, ó.